Eu sou Ana Laura Azevedo de Freitas, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais da UENF. Neste vídeo, vou abordar técnicas de determinação de densidade em sólidos, líquidos e soluções. Antes de falar sobre a densidade e as técnicas para determiná-la, é importante lembrar alguns conceitos. A matéria tem propriedades químicas e físicas. As propriedades químicas referem-se a transformações que alteram a estrutura dos materiais, e as propriedades físicas não alteram a estrutura dos materiais. Podem ser classificadas em propriedades extensivas e propriedades intensivas. Propriedades extensivas dependem da extensão, como a massa e o volume. Propriedades intensivas independem da extensão, como a densidade. Mas o que é a densidade? A densidade absoluta é a razão entre a massa e o volume de uma substância. Essa relação está articulada ao empacotamento e à compressão. Quanto maior o empacotamento, maior a fração do espaço ocupado pelos átomos, maior a densidade. Quanto maior a compressão feita sobre uma substância, mais densa ela será. A densidade relativa é a relação entre a densidade absoluta da substância e a densidade absoluta de uma substância tida como padrão. Você já ouviu falar no Mar Morto? Você sabia que as pessoas não afundam lá? Para quem não conhece, o Mar Morto localiza-se no Oriente Médio, entre os territórios de Israel, Palestina e Jordânia. Na verdade, ele não é um mar, é um lago com alta concentração salina, o que dificulta a existência de vida em suas águas. Por isso o nome, Mar Morto, mas sabe-se da existência de pelo menos uma forma de vida, a bactéria Alórcula maris mortum. Essa alta salinidade de suas águas faz com que elas sejam mais densas, permitindo que as pessoas boiem com bastante facilidade. E como ensinar sobre a densidade em sala de aula? A utilização de experimentos simples nas aulas possibilita que os alunos tenham uma melhor compreensão dos conceitos estudados, como os experimentos que eu trouxe. O primeiro experimento é para determinar quem tem a maior densidade. No primeiro copo tem água e o ovo. No segundo copo tem a solução de água com sal mais o ovo. No primeiro copo, o ovo afunda. Por quê? Porque ele tem a densidade maior do que a densidade da água. No segundo copo, o ovo não afunda. Por quê? Porque a sua densidade é menor do que a densidade da solução. É a mesma coisa que acontece lá no Mar Morto, né? Que devido à sua alta concentração salina, as pessoas boiam com bastante facilidade em suas águas. O segundo experimento é para determinar a densidade de um sólido. Neste caso, utilizei a bolinha. E daí, primeiramente, eu medi a sua massa e depois eu medi o seu volume, utilizando uma seringa adaptada, que corresponde, esse volume corresponde à quantidade de água deslocada. Depois, é só calcular a densidade absoluta. Ao falar sobre a densidade, é importante lembrar do princípio de Arquimedes. Primeiramente, quem foi Arquimedes? Arquimedes de Siracusa foi um cientista grego da antiguidade. À sua biografia estão associadas várias pseudo-histórias, como aquele episódio da banheira onde ele saiu gritando Eureka ao solucionar o mistério da coroa de ouro do rei. Arquimedes enunciou a lei do empuxo, também conhecida como princípio de Arquimedes, onde todo sólido imerso em um fluido em equilíbrio recebe uma força vertical de baixo para cima, com a intensidade igual ao peso do fluido deslocado. O princípio de Arquimedes está totalmente relacionado com a densidade. Agora eu vou abordar as técnicas para a determinação de densidade. A primeira é o método do piquenômetro. A segunda, técnica gravimétrica do empuxo. A outra é a técnica gravimétrica do deslocamento. E, por fim, a técnica do medidor de densidade digital, decímetro digital. Método do piquenômetro. É utilizado para determinar a densidade de sólidos, líquidos e soluções. O piquenômetro
é uma vidraria de volume determinado, essa vidraria disposta na imagem ao lado. Primeiramente, como a balança, mede-se a massa do pequenômetro vazio, depois a massa do pequenômetro contendo a amostra. Calcula-se a diferença entre as massas. Com o volume do pequenômetro e o valor obtido da massa, determina-se a densidade. Em sólidos, o líquido no qual o sólido será imerso não deve dissolver nem reagir com a amostra, então deve-se ficar atento a isso. Técnica gravimétrica do empuxo. É um método utilizado para determinar a densidade de sólidos em líquidos. Primeiramente, determina-se o peso dos sólidos, utilizando um dinamômetro. A amostra imersa no líquido tem seu empuxo igual ao peso do volume do líquido deslocado. Utiliza-se o corpo totalmente imerso e a razão entre o peso do corpo e o empuxo do líquido sobre ele é igual à razão entre a densidade do corpo e a do fluido. E assim, determina-se a sua densidade relativa. Técnica gravimétrica do deslocamento. É uma técnica que serve para determinar a densidade de sólidos irregulares. Essa técnica foi aquela que eu utilizei para determinar a densidade da bolinha naquele experimento que eu mostrei. Então, mede-se a massa do material com auxílio de uma balança, usa-se uma proveta com água para determinar o volume do objeto imerso no líquido, que vai corresponder à quantidade de água deslocada, e assim calcula-se a sua densidade absoluta. E por fim, vou falar sobre o medidor de densidade digital. Ele serve para medir amostras líquidas e também emulsões e pastas. Aos densímetros digitais portáteis, como essa primeira imagem que eu coloquei, e os de bancário, da imagem logo abaixo. E tem também os densímetros convencionais, que eu não trouxe aqui. Bom, esses medidores de densidade digital são utilizados em laboratórios e indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, possuem um visor digital e estrutura eletrônica. Isso serve para complementar a análise. Seu funcionamento vai ser baseado no princípio do empuxo e faz a medição da densidade em poucos segundos, então rapidamente consegue-se medir a densidade. E para finalizar, eu trouxe os aspectos positivos e negativos das técnicas. A técnica do piquenômetro tem boa precisão e envolve equipamento de pesagem comum. Tem que ter cuidado com a formação de bolhas de ar para evitar erros na medição. É sensível à temperatura, além de ser uma técnica trabalhosa. A técnica do empuxo é acessível e utiliza-se equipamento de pesagem comum. Tem que ter cuidado também em relação à formação de bolhas e é sensível à temperatura. A técnica do deslocamento é acessível, envolve equipamento de pesagem comum. Também é sensível à temperatura, demanda um volume maior de amostra. E, por fim, a técnica do medidor de densidade digital. Tem agilidade no procedimento, controle de temperatura, medição automática, em poucos segundos você consegue fazer a sua medição e pode utilizar volumes pequenos de amostra. Em relação aos aspectos negativos, os produtos viscosos demandam correção na viscosidade, então tem que ficar atento em relação a isso. Na escolha da melhor técnica a ser utilizada, é importante considerar seus aspectos positivos e negativos, para então escolher a técnica mais adequada a seus objetivos. Não deixe de se inscrever no canal do PGCN e curtir esse vídeo.